Boa tarde a todos e a todas. Eu, primeiramente, quero fazer um agradecimento à Carla, à organização dos crioulos aqui dessa unidade educacional que completará esse ano, acredito, 61 anos de existência, aproximadamente. E como sou egresso desta universidade, num tempo onde a lotação desta sala era o que existia de alunos negros na Universidade de Santa Catarina. Creio que seja esse aqui era o contingente de negros em 1978, quando aqui ingressei. Então, prazerosamente, volto à universidade nessa condição de poder conversar com a juventude que chega numa situação bastante diferenciada daquela minha juventude quando aqui chegou. Nós precisávamos, na hora do almoço no RU, sentar todos juntinhos para poder ter algum momento de conforto, de reconhecimento, de aconchego e de proteção mútua, quando aquela realidade, aquele universo muito mais agressivo do que hoje este que vocês se deparam. Então, quero saudá-los primeiramente, aqueles todos que aceitaram se construir uma feliz aventura e corajosa aventura de vir para esse território hostil que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Mesmo hostilidade, eu obviamente sou defensor intransigente da história, da figura e da representação desta universidade, que foi aqui que eu me construí profissionalmente. Politicamente, nem tanto, que a minha formação política veio da rua. Eu aqui passei, tive alguns elementos contributivos na minha vida, na minha formação, alguns mestres que me ofereceram o que melhor podia oferecer aos seus alunos. E aqui quero fazer algumas saudações a dois mestres que já não estão mais conosco na Universidade Federal de Santa Catarina. Um é o querido professor Oswaldo Maciel, professor da Bioquímica e um dos fundadores da UFSC. E o outro, também igualmente colocado com maestria, o professor de Cálculo 1, no Liceu Brasil, ambos negros. O professor do Liceu Brasil, o maior professor de Cálculo 1 do Departamento de Matemática. Severo, corajoso e disposto a compreender aqueles que ali solicitavam seus conhecimentos. Enquanto o convite que Carla construiu na Feira AF, que nós idealizamos há 2 anos atrás, a ideia de construção de um espaço no centro de Florianópolis, onde a população negra, trabalhadora, produtora, ou que desenvolve uma atividade de renda e trabalho, não tem possibilidade de se instalar tão facilmente com a sua lojinha na Vidal Ramos ou na Philip Schmidt. Nós criamos um espaço de permanência e majoritariamente feminino, de mulheres negras, que comercializam seus artesanatos, sua produção, fazem trocas, intercambiam conhecimentos, e que agregou outros valores como a poesia, as artes, a pintura, a música, também trocas de conhecimentos acadêmicos. E, na realidade, nós estabelecemos ali um território negro, que toda terça-feira se encontra naquele local. E, objetivamente,
aquilo não foi um acaso. A pretensão era restabelecer o espaço territorial da presença negra no centro histórico de Florianópolis. Porque ali, naquela escadaria da Igreja do Rosário de São Benedito, foi sim um espaço consagrado pelos trabalhadores escravizados dessa cidade, que em 1750 construíram a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Então, nossa organização é de 1750. E por volta de 1834, nós concluímos o prédio que hoje todos reconhecem como a Igrejinha do Rosário, com a sua Irmandade em funcionamento, e que rapidamente, dos primórdios da sua existência, da ideia de formação da Irmandade, a Irmandade é uma instituição nacional do Rosário de São Benedito, onde houve homem e mulher escravizados, a Igreja do Rosário, a Irmandade do Rosário, se estabelece. É um indicativo da presença negra. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhadores edificarem aquele prédio e que tinham algumas funções políticas, sociais bastante destacadas. Considerando exatamente que nós vivimos na diversidade da violência que a escravidão representa. Representa porque ela não foi extinta ainda. Então, nós temos ainda no Brasil quase 35 mil, 40 mil pessoas escravizadas. Então, a época do século XIX, do século XVIII ainda, nos estatutos da nossa Irmandade, alguns objetivos estavam muito bem definidos. Um deles, a compra de alforria, compra da carne de alforria. Os recursos que ali ingressavam se destinavam à carta de alforria, à organização do féretro, quando no momento da morte, que dignificasse o momento da morte, e que a passagem dentro da ritualidade de várias culturas do continente africano, o momento da morte, ela tem a sua consagração. O apoio às famílias dos irmãos, em desamparo, em dificuldades, criavam desses três elementos básicos, ou desses três objetivos básicos, a razão da existência da nossa Irmandade. E como ela se encontra numa situação de bastante dificuldade, nós pensamos, como a organização da feira, criar elementos para, na argumentação da defesa do prédio propriamente dito, de inclusão no orçamento da prefeitura, de determinar a prefeitura o restauro do prédio da igreja, porque ele corre riscos de, daqui a uns 10 anos, ele despegar, dado o processo corrosivo, falta de manutenção, falta de investimentos no prédio, um prédio histórico ali colocado. Então, esses foram rapidamente alguns elementos que motivaram a criação da nossa feira afro-artesanal. Então, tem um significado profundo, tem uma razão de ser, de restabelecimento da nossa presença política, dessa afirmação de dizer que em Santa Catarina, é preciso dizer todos os dias, em Santa Catarina, os negros são coautores da edificação dessa unidade federativa, desde os seus primórdios, e que nessa fala do DKG, da pergunta, da indagação permanente, quando nós saímos de Santa Catarina, e Santa Catarina tem negros, porque Santa Catarina se construiu disputando o título internacional de ser o estado fora da Europa mais germânico que existe. Isso não é a fala deste que vos fala. É um recurso, inclusive, utilizado como peça promocional turística do estado de Santa Catarina.
Certa feita, a Secretaria de Turismo editou um material que dizia assim, apresentava um conjunto de grupos étnicos de Santa Catarina, isso na TV, o italiano, o alemão, o polaco, o japonês, e até naquele momento, eu creio que a peça foi feita fora de Santa Catarina, porque ele disse que gaúcho também era etnia na peça. E olhem qual a música de fundo. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora? Todos reconhecem essa melodia, essa canção? Gilberto Gil. Ainda para o deboche, o fundo era Gilberto Gil, a contribuição da trilha sonora. Eu ingressei com a ação do Ministério Público e consegui tirar a peça do ar, pela ausência dos negros. O promotor assim acatou. Ou o governo do Estado colocava os negros, ou ele tirava a peça. Para não colocar os negros, eu preferi para tirar a peça. Então, o programa catarinense de invisibilização do povo negro, do povo indígena, é uma permanência. É uma estratégia colocada pelo poder que não se revela, que não tem cara, que não tem face, mas que organiza a sua intervenção no fundamentalismo de colocar esse Estado como uma representação da hegemonia europeia, germânica, fascista e hitlerista. Porque quem aqui não sabe como toca a banda, precisa ver um filme de Silvio Bach, que trata da presença germânica no Vale do Itajaí. Nesse filme de Silvio Bach, Os Meninos do Brasil, ele faz o trabalho da década de 70. Então ele faz uma revelação da cidade de Blumenau, quando os nazistas lá se organizam, comemoram o dia do nascimento de Hitler e vivem até hoje. Foi na entrada pelo oeste de Santa Catarina, logo após a Segunda Guerra Mundial, que os nazistas assumiram uma nova pátria, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Seus núcleos continuam em ação. Eles se encontram nas instituições públicas. Eles regem a política, regem também na justiça. Estão espalhados por todo o Estado. Então, esta nossa sensação de, principalmente daqueles que aqui estão há mais tempo, e daqueles que chegam, como esse relato aqui, alguém que chega do Maranhão e se estabelece em Florianópolis, vai perceber exatamente a intensidade que é ser negro em Florianópolis. Então, quando nós, a Carla perguntou, Márcio, o que nós vamos falar? E rapidamente passou em mente a ideia de dissertar um pouco, de chamar aqueles convidados aqui para uma reflexão que o que acontece conosco não é uma situação ocasional, é um programa em curso. E também casou com um trabalho que eu venho realizando, que é a coleta de 15 depoimentos de pessoas negras de várias idades que traduzissem nesse depoimento como eles se percebem enquanto negros na cidade de Florianópolis, enquanto negras na cidade de Florianópolis. São verdadeiros riquezas. Eu estou falando para ver se a gente consegue fazer o lançamento desse trabalho no mês de maio, conseguimos acelerar esse processo. O DKG escreve parte dessa contribuição. Você no livro, gurizada! Então, pegamos a juventude, tem gente de 20 anos, tem gente de 80 anos. Exemplarmente, já deu para perceber assim, uma linha condutora que está praticamente em todas as falas. Eu peguei uma situação
do depoimento de um senhor, seu Osmarino, que foi o primeiro negro juiz de futebol em Santa Catarina. Agora vocês imaginem um juiz de futebol da década de 70, né, indo apitar uma partida de futebol em Blumenau. Mas o melhor é racista até hoje. Mas em 1970, lembre, volte lá para 70, que não tinha lei de proteção contra o racismo, não existia massa crítica, estava dado o senso comum com apenas o conflito. Aliás, em 1970, um atentado racial era considerado, recebia um enquadramento jurídico como se fosse usar biquíni ou então briga de galo. Não era crime. 1970, racismo. A lei 7.616 era de 1989. A lei CAO, um ano após a Constituinte de 88. Então, o seu Osmarino relata uma fábula, uma situação de dor, um misto de dor, e que ele, juntamente com outra senhora lá do Alto Ribeirão da Ilha, a dona Celiette, que foi sempre empregada doméstica, numa região, Ribeirão da Ilha, que é a segunda localidade e maior população escravizada da ilha de Santa Catarina. Os dois têm uma questão muito interessante, que os dois sentiram a dor do racismo, da humilhação, da opressão, mas ao mesmo tempo, até hoje, não conseguem falar sobre isso. Não conseguem dizer que era o racismo, que é isso que acontecia. Não conseguem reconhecer essa dor, traduzindo-a em palavras. Então, o conjunto desse trabalho, ele vai permitir, mais adiante, a sistematização desses olhares, e nessa breve apresentação aqui colocada dos depoimentos da fala, tanto de Bruno quanto do TKG, vão dar conta da importância de criarmos espaço de permanência sobre esta conversa, especialmente nesse ambiente de conquista de muitos de vocês que vieram pela política de cotas, pelas ações afirmativas, que é uma conquista do movimento negro, que muitos e muitas tiveram dificuldade de perceber enquanto conquista, porque também não percebiam a dimensão do racismo, que a luta pelas ações afirmativas é uma luta internacional, compreendendo como sendo uma possibilidade concreta e real de empoderamento através do conhecimento. E que nós ainda também não tivemos nem a garantia do campo progressista da política nacional, falo dos grupamentos de esquerda, em compreender exatamente qual a função estratégica de viabilizar aos indígenas, às mulheres e aos negros uma condição mais plena de empoderamento, qualificação técnica e por aí fora. Então, ser negro em Florianópolis, dentro das grandes possibilidades aqui que o DKG trouxe, nas citações diversas, e ser antirracista e ter a mente e o coração dispostos a permear um projeto de sociedade verdadeiramente igualitária, em oportunidades, como faz o trabalho do Bruno, eu diria, e acrescentaria ainda a esse tema, que ser negro em Florianópolis é ter a disposição de não ser recapturado. Não ser recapturado. Porque a captura é algo que nos acompanha. Aquela captura do capitão do mato que sai
ingressa na caça do negro fujão. Essa captura, ela está fardada. Um distintivo está armada. Certa feita, uma senhora me parou na rua e disse, estava numa campanha de deputado estadual, ela disse assim: Márcio, eu não a conheço. Márcio, deixa continuar sendo, estando nessa luta, ser vereador, ser deputado, porque nossa luta precisa de vozes que denunciem que a nossa condição é uma condição de liberdade condicional. Todo negro e toda negra é um liberto nessa condição, liberdade condicional, porque a qualquer tempo, em qualquer momento, você poderá ser abordado na rua, a qualquer tempo, no Morro do Mocotó ou no Morro da Caixa d'Água, chamado agora de Monte Serra, a viatura da polícia, a partir das 8 horas da noite, estará pedindo o documento, humilhando o trabalhador de volta para casa. É assim. Ainda hoje. É assim. Então, é uma coletividade que precisa sair com uma carteira de identidade, melhor ainda, TKG, se a carteira de trabalho estiver assinada, porque as medidas repressivas que têm uma função social intimidatória de não deixar a população negra circular com liberdade e adoecer progressivamente e viver num autocontrole e viver numa situação permanentemente de medo, essa é a função de todos os tempos. A repressão, que mesmo que não tenha a visibilidade de que a repressão está colocada, ela existe porque ela já foi incorporada pela maior parte da população negra. Eu mesmo dizia para minha filha, um namorado, quando saiu de carro, um dia ele colocou o vidro fumê, isso. Eu disse para ele: pronto, tira esse vidro que a polícia vai pegá-los. Tira o vidro, tira essa cobertura do vidro. Não, ele, jovem, disposto, faceiro, no volante. Aí, um sábado à tarde, em casa, toca o telefone: pai, a polícia disparou aqui em São José, nós não fizemos nada. Não fizeram, vocês fizeram aquilo que eu disse que ia acontecer. Vocês continuaram esse vidro fumê. E a polícia: não, estão revistando o carro, mas a gente não tem nada. Então, esse ato é um ato corriqueiro. Então, essa vigilância permanente, que nos açoita permanentemente, ela está colocada para qualquer um. E ser negro em Florianópolis tem que ter essa disposição e atenção da captura. A outra tarefa de ser negro em Florianópolis é aceitar o desafio da não cooptação para o projeto colocado. E não ser cooptado é ir para outro campo de luta, é ir para a organização, é ir para fazer dessa passagem pela universidade um elemento de contribuição, de retorno quando aqui dela sair, de auxiliar no processo de organização do povo negro dessa cidade ou para qualquer outro lugar de retorno que cada um academicamente se construiu, forjou para intervir na realidade. Tem alguém de política de cotas aqui na sala? As cotas da Universidade Federal de Santa Catarina, elas se deram de um requerimento que eu organizei na Câmara enquanto vereador, para que a UFSC estabelecesse um grupo de trabalho para instituição
das políticas e ações afirmativas, traduzidas por cotas. Então, quer dizer, o requerimento foi aprovado, saiu da Câmara, veio para o Conselho Universitário e dali gerou a discussão sobre as cotas na UFSC. Enfrentamos aqui uma grande batalha para a efetivação disso. E nós precisamos que os mesmos aqueles e aquelas que não são derivados da política de cotas, neste exato momento da vida nacional, precisam desenvolver uma severa atenção sobre esta possibilidade. Porque na política de cotas, para negros, veio para os alunos egressos das escolas públicas. Nós dividimos ali uma discussão política para poder passar cotas para negros e dividir para os egressos da escola pública, senão não passava no conselho universitário. Então, essa tarefa de ser negro, ela é uma luta bastante significativa em conceituar a nossa possibilidade de existência num plano de dignidade diferente desse que está postulado para a nossa existência na cidade de Florianópolis. Nós somos derivados em sermos pessoas com a disposição de criar uma condição de cidadania. Nós temos um projeto de cidadania, não somos cidadãos. Negro e negra não tem título de cidadania em Florianópolis, nem em outras terras brasileiras que eu conheço. Que o quadro e a posição marginal ainda é a localização posta para a nossa gente. E eu diria assim também, não é, como falei há pouco, não é uma exclusividade de Florianópolis. A cidade do Rio de Janeiro, vamos colocar assim, porque a cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX, ela experimentou um processo de urbanização do centro histórico do Rio de Janeiro, que impôs o deslocamento da população negra do centro urbano do Rio de Janeiro. Se não me engano, o prefeito Barata Ribeiro, que motivado pela aquela onda europeizante do Brasil e mais assim um desejo de se aproximarem da França, começou a instituir no final do século XIX, temos o francês aqui para dar um depoimento depois desse negócio, uma bela época, para falar exatamente da imitação que isso jogou para todo o planeta, no mundo ocidental, terceiro mundista, nessa condição. Então, o Rio de Janeiro, ali a Praça 11, os redutos de samba e da população negra do Rio de Janeiro, a turma foi deslocada praticamente para onde são os morros do Rio de Janeiro habitados com aquela conformação que ali existe. Tem uma história muito interessante para compreender esse fenômeno, que é a história de uma localidade chamada Cabeça de Porco, que é um cortiço, e que esse cortiço ele foi demolido e a população existente nesse cortiço eram os negros, negros e negras e crianças. Isso na fundamentação da limpeza étnica do centro da cidade do Rio de Janeiro. No mesmo tempo, Florianópolis também experimentava a sua limpeza étnica, especialmente depois de uma proximidade de 1845, quando Dom Pedro II tinha programado uma visita para a cidade de Florianópolis. A Praça da Matriz, que é a Praça 15, que nós conhecemos todo hoje, aquela praça, obviamente, era muito diferente dessa praça encontrada. Era uma praça onde as tendas, os quitutes, os doces, os escravos e escravas, os pombeiros, faziam o seu comércio e faziam sua vida. Então, antes de 1845, iniciou-se um processo de limpeza do centro urbano de Florianópolis. Esses trabalhadores da Praça da Matriz
Quando então da notícia da chegada de Dom Pedro, eles foram deslocados ali para uma região chamada Ponte do Vinagre. Essa Ponte do Vinagre fica ali na proximidade do Tribunal de Contas. Quem vai em direção à Assembleia passava pela Ponte do Vinagre. Esses trabalhadores e as barracas foram deslocadas para essa região. Nesse tempo eles promoveram as acomodações, reurbanizaram o centro de Florianópolis e dessa forma pensaram, os governantes da época, dar um passo significativo no processo de deslocar aquela população que não mais viria. Esse era o plano. E o argumento era a preparação para a chegada de Dom Pedro. Só que a cidade travou uma guerra em relação a esse episódio. E mais adiante, nesse aproveitamento, veio também o pensamento da construção do primeiro mercado público aos pés da Praça da Matriz, aos pés da Praça 15. E ali foi edificado o primeiro mercado público. Estou fazendo um rápido recorte para dizer que nessa Praça 15, nesse primeiro mercado público, ele incorporou algumas mulheres negras quitandeiras nos boxes do mercado público. Não me pergunte como elas arranjaram capital para se instalar por ali, mas fatalmente daquele exercício de quitanda, de comida, de guarda, de cuidado, de cozinha, que essas mulheres, também escravas, puderam desenvolver. E também puderam comprar suas alforrias para poder serem empresárias daquele tão valioso espaço criado recentemente pelo mercado público. Olhem o que aconteceu no final desse jogo. O mercado público sofreu um incêndio, esse primeiro mercado público. E o outro mercado público, que é esse que nós convivemos na atualidade, ele não teve mais a presença de negros até o dia de hoje. Negros proprietários, negros alugando boxes. Por quê? Qual o fenômeno recurso utilizado pela municipalidade naquela época? Foi o de majorar o valor dos boxes. Então, colocaram o preço para cima, impossível dos negros e negras acessarem aluguel daqueles boxes, e dessa maneira inviabilizaram a presença da população negra, ou parte, ou representação da população negra naquele lugar. Então, ser negro em Florianópolis é fazer um papel, ter o papel de projetar uma vontade permanente de resistir. Ser negro em Florianópolis é viver num universo paralelo, também de profunda invisibilidade a se destinada. E como é que é viver? Por que viver num universo permanente, num paralelismo diante da história da cidade? É você não fazer participação alguma de existência? É você não ter participação alguma na construção, na elaboração, na projeção do patrimônio material e imaterial dessa cidade? O que nós temos ainda de afirmação feita pelos negros e negras nessa cidade? Nós temos ainda que trabalhar com a ideia do Cruz de Souza. Temos ainda para dizer que existimos passando por aqui, trabalhar com a recomposição da memória e da identidade da professora Antonieta de Barros. O primeiro poeta simbolista, o maior do Brasil, um dos maiores do mundo, ativista político, abolicionista, indicado para ser o primeiro promotor negro do estado de Santa Catarina a ocupar o cargo na cidade de Laguna em 1883,
que não pôde ocupar o cargo por ser negro. Então foi poeta, promotor, ativista, abolicionista, escritor e professor. Esse homem, João da Cruz de Souza. A outra, 20 anos, 25 anos mais tarde, professora Antonieta de Barros, professora, com 20 anos de idade, abriu sua própria escola, que acolhia soldados analfabetos, empregadas domésticas, na sua escola de alfabetização. E que em 1935 foi eleita com 35 mil votos a primeira deputada negra do Brasil. Mas onde nós estamos a contar essa história para os nossos jovens que estão chegando e que precisam da elevação da autoestima para compor o repertório das suas pretensões de vida positivadas? Onde estão estes e outros mais que ainda não foram perfilados, revelados, até mesmo na atualidade? Então, ser negro em Florianópolis é um processamento dessa luta diuturna de afirmação nesse cotidiano extremamente hostil. Ser negro em Florianópolis é ainda a manutenção dos espaços religiosos que hoje nós chamamos de matrizes religiosas de origem africana, que na década de 20 a dona Malvina já formava o primeiro centro de Umbanda no Morro da Colonia, na região continental, que incorporou diversas outras manifestações religiosas no conjunto da cidade, do município de Florianópolis. Ser negro também em Florianópolis se desdobrar em manter os espaços das nossas escolas de samba, redutos de possibilidades de encontro, de confraternização, de trocas, de coexistências e de socializações da população negra em Florianópolis. Por isso cada escola de samba é uma nação. Estando no primeiro ou segundo grupo, junta negros, debate, conversa, encontra, viabiliza sonhos. São territórios que precisam ser preservados. Ser negro também em Florianópolis é lutar pela preservação dos clubes sociais negros, como o Novo Horizonte, o Clube 25, o Copa Norte, os Blacks em São José, o 14 de julho, na Procasa, e dos outros mais que sumiram também nesse tempo. Então, ser negro em Florianópolis é recompor permanentemente a sua identidade, nesse processo que é da defesa da memória. Aqui estamos. E eu também, nesse tempo em que nós conversamos sobre a ideia de falar hoje sobre ser negro em Florianópolis, eu lembrei de alguns textos interessantes. O texto da psicanalista Deusa Santos de Souza, um texto muito bonito chamado Tornar-se Negro. Texto muito bonito, um texto da psicanalítico de várias personalidades negras, dessa questão conflituosa do ser negro e assumir-se nesta condição, do custo que isso representa numa sociedade que convida para facilidades desde que você venha aderir ao projeto de branqueamento e da sua própria negação. Ser negro também é o pensamento do professor Milton Santos, que quando fala
didaticamente do que significa alienação para um projeto de embranquecimento. E que o professor Milton Santos diz, no sentido de que a alienação é a representação num projeto onde você vive a vida do outro, por assim dizer. Eu achei muito interessante e objetivo essa compreensão do projeto, da concepção conceitual do professor Milton Santos nesta ideia de alienação. Então, ser negro é viver lutando contra a alienação, é ter a disposição radical, enquanto aquele que agarra o fato, a coisa, pela raiz, é buscar se encontrar no conjunto da história. Também o texto da professora Lélia Gonzalez e Carlos Rosenberg, que fala sobre o lugar negro, o lugar do negro. Um texto também bastante elucidativo da década de 80, que vai ajudando na conformação dessa nossa visão, uma outra perspectiva da colocação da existência negra dentro de um projeto de plenitude, de cidadania e de libertação e emancipação. E falo também desse texto de Sidney Chalhoub, que são classes perigosas. Esse texto retrata esse episódio do Rio de Janeiro que eu fazia referência agora há pouco, da ocupação daquele cortiço demolido pela elite, pela burguesia carioca, quando seu projeto de urbanização galopante e que passava necessariamente em alienar-se com um projeto francês de existência, em que nós temos um custo severo, o que hoje nós chamamos de síndrome do cachorro, alguém fala, síndrome de vira-lata, complexo de vira-lata. Então, nós percebemos exatamente as origens dessa nosso sentimento tão esvaziado de autoestima. Ele vem de muito longe desse processo. Eu quero também aqui encerrar minha fala dando conta exatamente de uma situação localizada em Florianópolis, no censo de 1872, que nesse paralelismo e invisibilidade que aqui estamos colocados, porque é necessário perguntar como essa cidade se constrói, considerando, e que muitos autores dizem, Oswaldo Rodrigues Cabral, se não estou enganado, era um dos autores que minimizava a presença da escravidão em Florianópolis, que praticamente aqui não teve racismo, que o racismo aqui ele foi condescendente, foi bonzinho. Mas, ao mesmo tempo, outros autores enfrentam essa tentativa de naturalização e de desqualificação do vigor do racismo, a comentar a presença numérica expressiva nessa cidade e que eu quero falar aqui, das ocupações profissionais desses cativos àquela época. Eu vou fazer aqui uma relação que eu não consegui memorizar ainda nesse tempo da minha vida, desses números todos profissionais em diversas atividades. Aqui, profissionais não, cativos em diversas atividades laborais, do ponto de vista das especialidades técnicas aí deles. Então, por exemplo, em 1872, em Florianópolis, nós tínhamos um contingente de 26 mil habitantes, sendo que 3.431 deles eram cativos, espalhados em algumas atividades que eu passo aqui a ler, que foram identificadas: 35 marinheiros, 57 costureiras,
21 artistas, 24 pescadores, 48 operários em edificações, hoje seriam engenheiros, arquitetos, né? 46 operários em tecidos, 541 domésticas e outra coisa bem importante da cidade de Florianópolis, né? Esse é o povo invisível que forjou profissões no tempo em que era vergonhoso trabalhar. Costurar, cuidar, construir, edificar, planejar, projetar, guardar, era a tarefa de negro. Depois de 1888, com o advento da suposta abolição, o negro era o vadio. Foi desqualificado no mercado de trabalho. E com um ingresso, a grande parte aqui sabe, no final do século XIX, das grandes massas de trabalhadores europeus que passaram a ocupar essas atividades laborais que eram desenvolvidas pelos negros, os negros colocados no ostracismo, no abandono, no desemprego. E, mais adiante, na década de 30, na década de 40, esses mesmos derivados da escravidão, se exigia dos mesmos a carteira assinada, senão eram chamados de vagabundos, e a polícia levava. Além desses que eu fiz citação, nós temos que falar, né, também das grandes organizações chamadas de armações. Todo mundo sabe o que é uma armação aqui? A armação era um empreendimento que se destinava a estabelecer uma organização empresarial de caça às baleias. E quem eram os caçadores de baleia? Meu avô, que saía ali da armação do Pantano do Sul, da armação da Piedade e de outras armações, com um arpão na proa da baleeira, a espetar aquele singelo limãozinho, né, e trazer para a terra para extrair óleo, carne. Óleo servia para a iluminação pública, para a constituição da argamassa na construção civil, para dar liga na edificação. E quem executava isso eram as pessoas escravizadas. Então, esse universo que precisa ser revisitado da presença da população negra de Florianópolis urge para que acrescentemos sentido às nossas existências, tanto dos negros e negras quanto dos não negros, que tem também tal importância para, repito, nos ausentarmos desse ambiente tão alienado e tão estúpido que é o da exclusividade do indivíduo que se proclama açoriano, do açorianismo puro. É uma tentativa ideológica de construir um outro ser humano que não tenha densidade histórica, que não tenha contribuição histórica, além daquilo que foi destinado pela coroa, do ponto de vista, coroa portuguesa, do ponto de vista da ocupação territorial, que para cá veio com essa finalidade de fazer o enfrentamento com os espanhóis na ocupação dessa parte do continente. Outra de razão cultural, histórica mais intensa, o açorianismo não é constituído, mas ele precisa permanentemente negar a presença negra. Então, a negação da presença negra é uma afirmação, é uma política de existência de hegemonia também na ilha de Santa Catarina, também na região da Grande Florianópolis, também na região de São José, que é açoriana, também dita açoriana, também em Laguna, também em Araranguá, também em Itajaí. Porque se nós formos visitar todos esses lugares e começar a criar condições de emergência da história e da ocupação da contribuição,
como nós fizemos lá em Jaraguá do Sul, há 15 anos atrás. Em Jaraguá do Sul tem à mente uma organização social alemã, mas só que na fundação de Jaraguá do Sul vieram também na companhia dos alemães 52 negros para forjar a fundação da cidade. E nós temos que dizer, por último, quem aqui já viu dança de boi de mamão? Conhece o boi de mamão? Boi de mamão é a dança mais festejada pelos açorianos. Só que o boi de mamão é negro. Só que o boi de mamão é negro. Em toda a festa açoriana você tem boizinho de mamão lá. Na festa açoriana pode chamar boi de mamão. Que levanta, não vai lá, boi molhado, que levanta devagar, delicado, meu boi, aí. Não. O Mateus é negro. Em todo lugar do Brasil onde a dança do boi se estabelece, é uma dança provincial de origem africana. Talvez 1130, o grande mago do carnaval brasileiro, quando cantou Boiapes, lá do Egito, festa de Ísis, que é outra conversa, nós vamos ter um dia, a festa de Ísis, do Egito e os negros, Egito Negro, misturado com umas tradições da religião africana, que também foram lá no Egito, somaram a ideia da ressurreição do boi. O boi é aquele que ressuscita, incorporado à religião católica da ressurreição de Cristo, espalhou-se. Nós temos que considerar que o Egito é muito anterior à ideia do cristianismo. Então, muitas coisas no cristianismo foram chupadas lá da vida dos africanos, de seus arquétipos religiosos. E o boi de mamão, ele vem nessa turba, viajando pelas galés, viajando pelos navios negreiros, e soma essa questão da presença negra que canta, se revela a partir também da liturgia folclórica do boi de mamão. Quero encerrar aqui para abrir a nossa prosa. O nome do nosso trabalho vai ser Prosa de Pretos. Prosa com a recorrência à conversa livre, natural, sem métrica, sem rima, sem muita pré-determinação. E nós estamos reunindo esse trabalho, a prosa dos pretos, aquela conversa cordial, com um cafezinho, com a cachaça, com caldo de cana, com um pastel, com uma feijoada, qualquer coisa, e vamos levando essa nossa vida que também é de prosa e verso. Muito obrigado.